Pela primeira vez desde que a guerra começou, uma ponte ferroviária russa na Crimeia foi completamente destruída e não com um míssil caro, mas com drones de ataque baratos. Atingida primeiro, depois apagada junto com o equipamento de reparo. Em 2018, Putin dirigiu pessoalmente um caminhão laranja pela ponte da Crimeia e declarou ao mundo que a Crimeia está acorrentada à Rússia para sempre. Agora essa corrente está sendo cortada de fora, elo por elo. E esta não é uma única ponte. Em uma semana em meados de junho, pelo menos 10 ataques foram realizados contra 7 pontes que conectam a Crimeia ao continente no norte, além da ponte Kerch. Desde 1º de maio, a Ucrânia atingiu mais de 500 veículos russos nas principais rotas logísticas, e a Rússia foi forçada a cancelar 11 serviços de trem. Cortar essas linhas não está apenas isolando uma península, está estrangulando a linha de suprimento da qual mais de 250.000 de soldados russos na Crimeia e nas frentes do sul dependem. Então, como isso se parece na península? Em uma palavra, caos. Em 26 de junho foi declarado estado de emergência. As filas na saída da ponte de Kerch se estendem por 15 quilômetros. O combustível acabou. As cidades estão às escuras há dias e a vida se tornou quase impossível sem eletricidade ou combustível. Em toda a península ficaram sem combustível e os que têm combustível foram proibidos de vender combustível para motoristas individuais. De acordo com relatos, não são apenas os recém-chegados, mas até mesmo famílias militares e navais estabelecidas lá por gerações desde os tempos soviéticos, que começaram a deixar a península. Em outras palavras, os russos na ilha, sem um único tiro disparado, efetivamente já se renderam ao fugir. Enquanto a Ucrânia corta esses trilhos, algo completamente diferente está acontecendo na Crimeia. Um destino está se transformando em um lugar de onde as pessoas estão tentando sair. A escuridão, as filas para combustível, os planos de fuga, as pontes em colapso. Vamos cobrir todo o lado civil em um vídeo separado. Mas primeiro, você precisa entender isso. Cortar a ferrovia de uma península não é um ato comum de sabotagem. O peso de um exército moderno, seus tanques, suas armas, suas toneladas de munição e combustível não se movem por caminhão, mas por trem. A linha vital da Crimeia foi a ferrovia desde o início, e a Ucrânia está cortando exatamente essa artéria elo por elo. E esse é o foco deste vídeo, o esqueleto militar desse cerco. Qual ponte caiu, quando, quantos soldados ela prende, e por que a Rússia não pode responder a isso? Antes de começarmos, uma pequena mas importante nota. Análises independentes de linha de frente e logística como esta têm sido recentemente limitadas pelo algoritmo, o que significa que este vídeo não está alcançando muitas das pessoas que poderiam se interessar. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos. Agora, de volta ao mapa. A campanha ganhou velocidade no início de maio de 2026 e se mostrou primeiro no norte, ao longo do corredor terrestre que se abre para a ocupada Kherson. Nos primeiros dias de junho, as travessias de Chonhar e Henichesk foram paralisadas por ataques sucessivos. Os danos foram tão severos que os russos perderam sua principal rota de abastecimento e tiveram que desviar o tráfego para o gargalo de Armiansk-Perekop e reabrir ao lado de Chonhar uma ponte de pontão improvisada instalada pela primeira vez em 2023 e não utilizada por 3 anos. Mas apertar veículos pesados em um gargalo como esse é por si só uma armadilha. Logo depois, um drone ucraniano atingiu um caminhão de suprimentos que atravessava aquela travessia de pontão. No dia 13 de junho, o golpe atingiu Dzhankoi, o centro logístico do norte da península, e a Ucrânia atacou um posto de controle, uma ponte ferroviária e uma travessia de pontão lá em uma única noite. Então vai o elo mais marcante da campanha. Na noite de 18 de junho, a ponte ferroviária do canal da Crimeia do Norte, perto de Rozdolna, a única linha que conecta Krasnodar ao centro e oeste da península, ou seja, a Simferopol e Sevastopol, foi atingida. No dia 22 de junho, foi atingido novamente e danificado criticamente. O tráfego de trens parou completamente e quando os russos trouxeram máquinas pesadas de reparo na noite de 23 de junho, os drones voltaram e destruíram tanto as máquinas quanto o que restava da ponte. Então, não foi apenas a ponte que foi destruída, mas a esperança de repará-la. Isso não foi um único ataque. Foi o apagamento de um alvo para que nunca pudesse se reerguer. E esta não era uma ponte comum. Era a espinha dorsal de uma linha ferroviária, uma das principais artérias que alimentam a Crimeia. E a Ucrânia não parou por aí.
Na noite de 27 para 28 de junho, atacou outra ponte ferroviária perto de Ichki, na Crimeia. Na mesma noite, 2 refinarias russas e a fábrica de mísseis Titan Barrikady, em Volgogrado, também foram alvos. E quando a Rússia não conseguiu se manter acima do solo, fugiu para baixo, mas a Ucrânia chegou lá também. Os postos de comando subterrâneos enterrados nos penhascos da Crimeia, construídos na Guerra Fria para sobreviver a uma explosão nuclear, foram por anos considerados o cérebro intocável da Rússia. O complexo de mísseis hipersônicos Objeto 100 afundado nos penhascos entre o Cabo Aya e Balaklava, e a base de submarinos de Balaklava, fora do mapa por 50 anos, e segundo a Tesh, transformada novamente em uma base militar ativa. Mas em maio de 2026, uma sede do FSB, na ocupada Kherson, foi destruída em um único ataque. Cerca de 100 russos mortos ou feridos, segundo Zelensky. E antes disso, um centro de comando subterrâneo perto de Oleshk havia sido destruído com bombas JDAM-ER perfurantes de concreto. Então, a história não é apenas sobre pontes e trilhos. O cérebro subterrâneo de onde a Rússia gerenciava suas ordens de lançamento de mísseis e coordenação da frota agora também é um alvo. Uma pausa rápida. Se você chegou até aqui, curtir o vídeo e deixar seus pensamentos nos comentários ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. Agora chegamos talvez à parte mais reveladora de todas. De onde Putin está retirando suas defesas aéreas e para onde ele as está enviando. Esta é a parte mais reveladora de todas. De acordo com documentos internos russos capturados pela inteligência ucraniana, Putin ordenou uma mudança massiva na defesa aérea. Sistemas foram retirados de cidades russas na região e de áreas ocupadas na linha de frente e movidos para proteger apenas 2 pontos a qualquer custo: Moscou e a ponte da Crimeia. Um líder deixando uma península inteira e a frente desprotegidas para proteger apenas sua capital e sua ponte favorita, isso por si só diz tudo. E o custo disso afeta diretamente os trilhos. À medida que as defesas aéreas se retiram, os céus da península se abrem para a Ucrânia e atingir as pontes e transformadores fica um pouco mais barato e mais preciso a cada semana. Cada vez que a Rússia retira a defesa aérea de um lugar para tapar um buraco, um novo buraco se abre em outro lugar. E quanto ao reabastecimento por mar, isso também acabou. Mesmo que a Ucrânia não tenha uma marinha no sentido clássico, ela forçou a outrora dominante frota do Mar Negro a abandonar sua base principal em Sevastopol e fugir. Drones marítimos baratos e imparáveis tornaram uma marinha inteira incapaz de se manter em seu próprio porto. E essa pressão agora atingiu o cérebro da frota, a forma mais concreta do pânico militar. De acordo com o grupo de resistência pró-ucraniano Atesh, 14 de junho, a frota russa do Mar Negro está elaborando planos para realocar suas estruturas de comando de Sevastopol para Novorossiysk. O gatilho foi o quartel-general da aviação da frota, atingido por mísseis Storm Shadow em 27 de maio. De acordo com a Tesh, alguns oficiais já começaram a mover suas famílias para Novorossiysk sem esperar por ordens oficiais. Por que a Ucrânia simplesmente não monta um desembarque e retoma a Crimeia? Porque não tem os meios para colocar tropas em terra pelo mar e tomar a península. A próxima melhor opção? Isolá-la completamente e retirar da Crimeia seu papel como base segura para a Rússia. Essa é a lógica do bloqueio logístico do ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov. 2 nomes estão por trás disso: o ex-chefe de inteligência general Kirilo Budanov, com experiência em forças especiais, hoje chefe do Estado-Maior de Zelensky, e Fedorov, um inovador excepcionalmente jovem com experiência em drones e tecnologia. De um lado, a profunda tradição de operações especiais, do outro, um ministro que cresceu com a tecnologia. A mente que mapeou e desmontou metodicamente os trilhos, pontes e balsas da Crimeia, um por um, é deles. À medida que as linhas para a península se congestionam, a capacidade da Rússia de abastecer suas forças em Kherson, na margem esquerda, e Zaporizhzhia também enfraquece. Assim, cortar a ferrovia atinge não apenas a Crimeia, mas toda a frente sul que ela alimenta. Quanto mais recursos a Rússia despeja na Crimeia, mais esgota o que tem para lutar no Donbas. Então, isso significa que a Rússia perde a Crimeia amanhã? Não. Dizer que está à beira de perdê-la é ousado demais por agora. A ponte ainda está de pé, a Rússia ainda está resistindo, e a maioria dos dados vem de fontes ucranianas ou de inteligência de fonte aberta. Mas o que está além de disputa é isto: se o ritmo atual continuar, a questão muda gradualmente de a Rússia perderá o controle da Crimeia para quanto tempo pode resistir.
O que mantém uma guarnição de pé não é o heroísmo, mas o reabastecimento. E todas as portas por onde o reabastecimento chega estão se fechando ao mesmo tempo. E essa lógica não se limita à Crimeia. Todas as regiões ocupadas pela Rússia compartilham a mesma dependência. A Crimeia é a prova mais visível de que esse método funciona, e provavelmente o primeiro ensaio de uma campanha muito mais ampla. No final, o que estamos vendo não é o colapso de uma única ponte, é uma península perdendo todos os trilhos que a conectam ao mundo ao mesmo tempo, e quem está fazendo isso não é uma marinha antiga ou um grande exército terrestre, mas uma nova forma de guerra que atinge alvos de milhões de dólares com drones de algumas centenas de dólares e alcança profundamente atrás da linha de frente. A Crimeia é o laboratório mais visível dessa nova guerra. Se você assistiu até aqui, por favor, curta o vídeo, compartilhe seus pensamentos nos comentários e compartilhe com algumas pessoas que possam se interessar. Se você não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações. Você pode encontrar o vídeo onde contamos o lado civil deste mesmo cerco, a fuga, o pânico, as evacuações, na descrição. Vejo você no próximo vídeo.